mais importante da carreira. 2018 pode trazer a consagração para este gaúcho de Caxias do Sul. Campeão do mundo ele já é. Em 2012 conquistou o Mundial de Clubes com o Corinthians, mas com a seleção brasileira, o título na Copa faria o sucesso chegar ao ponto máximo. De 2012 até hoje são 6 anos. É justamente a idade do Fox Sports no Brasil. Empolgado com os desafios que tem pela frente, Tite recebeu nossa equipe na sede da CBF. Nesta próxima hora, Paulo Vinícius Coelho e Leandro Quesada conversam com Adenor Bach. E Tite fala sobre vários assuntos, mas principalmente, claro, sobre Copa do Mundo. Vamos lá, o Visão Fox Especial está no ar. 2018 é o ano em que a seleção brasileira buscará o Hexa na Rússia. Ano também que o canal Fox Sports completa 6 temporadas no Brasil. Parece, PVC, que o número 6 é o que vai embalar essa nossa torcida. A nossa campanha, inclusive, Brasil Joga o que Sabe, é para colocar a 6ª estrela na camisa amarela. Então, eu e PVC queremos saber de Tite se, jogando o que sabe, o Brasil será campeão. Obrigado, Tite, por receber a gente aqui. Obrigado, PVC. Obrigado, tudo bom? Bem, eu peguei e gostei. Jogar o que sabe. É a cobrança que o técnico faz a cada atleta. Jogar no seu melhor nível. É isso que a gente quer. O resultado eu não posso assegurar, mas cobrança no melhor nível, meu individual primeiro, e dos atletas sim. Na Rússia, inclusive, o Tite viu a nossa campanha, se emocionou com ela, você estava lá. Tite, eu queria que você assistisse esse vídeo. Vamos lá. Berättar att Pelé blev världskänd tack vare VM-finalen. Han blev stjärna i matchen genom att göra 2 mål. Největším objevem je Garanča, který byl zaprvé výborný dribler, po jeho driblinku jsme dostali góla. Tostò Pelé Rivellino, sicuramente è stata forse la più grande nazionale di tutti i tempi del Brasile. È stata una finale bellissima perché il Brasile è la squadra che più rappresenta l'idea e la gioia del calcio nel mondo. Ronaldo war ja gar nicht mehr berücksichtigt worden als Spieler und dann durfte man wieder fit, schießt Brasilien dann zum Weltmeister, der Held. Tite, você é um dos responsáveis aí por fazer a seleção brasileira voltar a jogar o que sabe. Ela ficou marcante, ela emociona, ela mostra a história. Ontem eu dei um abraço no Pelé e agradeci o Pelé por ser brasileiro. Ele está fora do planeta, ele é de uma outra alçada, ele é de uma outra esfera. Isso orgulha o brasileiro e fiz questão de dar um abraço nele com carinho extraordinário. Dia 2 de dezembro do ano passado, logo depois do sorteio, 2018 chegou. Como é que você se sente sendo um técnico de Copa do Mundo? PVC, nós conversamos um pouquinho fora do ar e o Quesada, a gente tocou nesse tema. Eu digo assim, quando eu lembro da Copa do Mundo e procuro, eu deixo ela lá daqui a 6 meses e fico focado no meu dia de trabalho, na minha semana de trabalho, no meu microciclo, porque eu fazendo essas etapas bem construídas, bem executadas, a comissão técnica fazendo todo o seu trabalho, a gente aumenta a chance de sucesso. Por isso que estrategicamente, eu deixo lá na frente e foco na semana, no dia. O torcedor está ansioso. Eu, como jornalista também, o PVC também, a gente não vê a hora que a Copa começa. Só que tem que respeitar o tempo para maturar e chegar à Copa do Mundo. Você está nessa também, Tite? Tô, claro que eu tenho. E por isso que eu faço estrategicamente essa condução do trabalho. Porque eu humanamente também fico assim. Eu fico projetando, poxa, o primeiro jogo. O dia que nós estávamos lá e o dia do sorteio, à noite eu dormi com o Suíça, o árbitro apitando o início do jogo. Eu digo, cara, e a Suíça agora, nós começando o primeiro jogo, a expectativa, o hino, o jogo, o desempenho. Te remete a tudo isso, mas aí estrategicamente eu tento me doutrinar, me conduzir. Faz o teu melhor essa semana, faz o teu melhor dia. Agora é o momento das entrevistas, tu tem que passar para as pessoas que estão ouvindo, porque
é um dos lemas da seleção lá de transparência no trabalho que você está fazendo. Crítica ou não, ele é do jogo, mas transparência sim. O que você está fazendo? O que vocês estão fazendo na seleção para que possa ter um trabalho bem executado? Quando a gente fala joga o que sabe, é claro que a gente está falando do que a seleção pode oferecer na Rússia, do que tem oferecido desde que você chegou. Mas claro que isso remete a momentos em que a gente achou que o Brasil não jogou o que sabe, né? As últimas 3 Copas do Mundo, o Brasil não jogou o que pode. Por quê? O que você acha que acontece no futebol brasileiro dos últimos 15 anos, ou desde 2002, quando ganhou a Copa do Mundo pela última vez? É uma pergunta complexa, é uma pergunta abrangente. Eu não tenho todas as referências, e vocês têm mais do que eu. O meu acompanhamento ele é de televisão e vocês é em loco. Em loco tu assiste o jogo do visual e o jogo do sentir, da pressão, que ele tem um componente a mais. A primeira coisa que tu estava fazendo a pergunta foi que em 2010 a equipe estava muito bem e que ela tomou o gol e que aí ela desestabilizou, mas que ela estava fazendo um grande jogo, tendo muito superior à Holanda. Em 2006 ela teve na França um adversário muito forte. 2014, isso aí não é opinião o que eu estou emitindo agora, é impressão, é diferente de opinião. A impressão, e que pegou num dia que a Alemanha ela estava com a inspiração muito alta, aqueles dias mágicos que o adversário também é um enfoque, sem analisar outros, um dia mágico. A Alemanha estava num dia mágico aquele dia. Teve a infelicidade de fazer e esses enfrentamentos eles acabam acontecendo. Quando o Dunga estava na seleção, a gente falava que o Brasil não tinha jogador. Sim. Futebol brasileiro não tem mais jogador, não tem mais craque. Chegou a se dizer que era a pior geração de todos os tempos. Pior geração de todos os tempos. Desculpa só de falar um dado estatístico conosco, que a gente levantou isso daí. As 3 últimas eliminações, a gente falou dos jogos que eliminaram, ela teve um componente decisivo. Gol de bola parada contra. Holanda, primeiro gol da Alemanha, o gol da Holanda e o gol da França. Do Thierry Henry. E você percebeu que você tem... Você já deu a letra então, né? É um dos componentes, que às vezes começa a decidir um jogo por vezes, porque estatisticamente a bola parada é 1 gol a cada 4. Normalmente é assim, não é o grande maior número, não é não. É 1 em cada 4. Mas se um for o 1 decisivo... Mas a tua seleção, que até aqui tomou 5 gols, tomou 4 de bola parada ou bola alta. São 17 jogos, então não dá para dizer que seja um susto. Tomou pouco gol. A seleção do Tite toma pouco gol, mas os poucos gols que sofre, toma muito pelo alto. E bola parada. Tem que trabalhar? O que dá para fazer? Aí está o detalhe, o percentual, a proporção, ela é de 1 em cada 4, 4 vezes 4, 16. Ela está dentro da média. Está certo, você está falando dos jogos que você fez. O que nós temos é um processo sem bola que ele ficou muito consistente. Talvez em função de ter usado os atletas dentro das funções que eles exercem nos clubes. Aí tu dá um padrão sem bola, de cada um sabe qual a sua função a ser executada. E aí ela não se expõe, principalmente com bola andando. Bola parada, às vezes ele é adversário. A gente pode melhorar? Pode. Às vezes tu pega o Real Madrid, que marca bola parada diferente do City, que marca diferente do Liverpool, que marca diferente do São Paulo, que marca diferente do Corinthians. E aí tu tem que padronizar. Aí também esse tempo de preparação para a Copa dá. E bola parada pode ser numa cobrança de escanteio ou em cobrança de falta. Eu estava falando de geração, porque com o Dunga praticamente usou os mesmos jogadores que o Tite. Não mudou tanto assim. Se você vê a base da seleção, os jogadores que estavam sendo convocados pelo Dunga, você tem usado esses jogadores com algumas mudanças, né? Mas você fez essa seleção jogar. Então não é a safra de jogadores, concorda? São momentos... Não estou comparando trabalhos, eu estou falando de talento, de geração talentosa. O Neymar está aí, o Felipe Coutinho está aí,
Marcelo, Daniel Alves, os zagueiros, Renato Augusto, que estava sendo chamado. Não mudou tanto assim, mudou a forma de jogar e a inspiração da seleção também. Eu vou te dizer, a inspiração e confiança. Ou como o Barreira chama, a química, né? Deu química, o treinador e o elenco. Talvez sejam adjetivos que eles traduzam isso, sim. Eu vou pegar do momento em que eu trouxe para frente. Essa química, essa confiança em cima do desempenho, porque não há confiança se o resultado vier e não vier desempenho. Não adianta. Não adianta. Tem que ganhar. Todo mundo sabe que tem que ganhar. Vamos ampliar um pouco esse aprofundar. Atleta, a exigência dele para com ele de alto nível é absurda. Quando o técnico da mesma forma, quando não tiver desempenho e conseguir resultado, o cara vem assim, a gente ganhou. Mas nesse sentido que o Quesada falou, de ser a mesma base, o que é que transforma mais? Ou o que transformou mais? A parte tática ou o ambiente? A parte tática ou o ambiente? Vocês é que tem que falar. Eu não tenho referência anterior. E eticamente eu fico com dificuldade. Nós podemos opinar, as duas. O que eu tenho condição de dizer é que o primeiro tempo do jogo contra o Equador, enquanto estava 0-0, e quando eu assumi, eu estava a milhão. Os atletas estavam com um grau de expectativa. E depois do resultado, depois do jogo, do desempenho do segundo tempo, a confiança ela aflorou, assim, ficou... Isso eu posso dizer. Como é que se conquista jogador que atua em seleção? Esses caras jogando nos principais clubes do Brasil, você está trabalhando com a nata da nata do futebol brasileiro. Como é que o técnico conquista esse atleta? O que de diferente você tem que apresentar para o cara parar e te ouvir? Primeiro, as relações pessoais. O cara perguntou para mim o que modificou no primeiro time que tu dirigiu no Guarani de Garibaldi agora, em termos pessoais, de conduta. Nada. O meu tratamento com o Gilmar, lá no Guarani de Garibaldi, é o mesmo que eu tenho com o Dani Alves. A relação humana ela é a mesma, porque ela é de princípios, ela é de educação, ela é de formação. Associado a isso, então isso gera confiança, isso precisa de tempo. Não é dizer assim, Elô, confia em mim. Não é assim, não se faz assim. São as relações, o dia a dia, o momento difícil, o momento bom, a exposição. São assim, as relações elas são assim, então é a mesma. Competência profissional. Tu precisa de alto nível para saber, porque todos eles hoje são trabalham com grandes profissionais em alto nível. Vai dizer, por que tu quer que eu marque individual agora? O que é essa missa? Por que tu quer marcação setor? E eu tenho que dizer o porquê, tenho que mostrar para ele o porquê e tenho que levar para campo para fazer o porquê. Então, o nível do atleta e a exigência tática dele, as compreensões táticas, elas são muito elevadas. E eu brinco com a comissão técnica, a primeira coisa, eu digo, aqui para passar uma orientação, se nós passarmos, ele tem que ir bem, hein? Vai calçado, porque senão vai pagar mico. O jogador senão vai pagar mico. As relações pessoais, elas continuam olho no olho, é o que você está dizendo. Sim. Mas o jogador mudou. O nível de conhecimento dele é maior. Agora, ele mudou em outro aspecto também. O jogador de futebol hoje que tem rede social, que tem compromissos sociais, que aparece em diversos momentos, isso também cria um dificultador. Quer dizer, eu entendi que a relação é olho no olho. Ele precisa confiar em você e para isso você precisa dizer a verdade para ele. Mas o jogador se transformou nesses 30 anos. A administração do tempo. O atleta tem que ter alto nível, precisa saber administrar o tempo. Teve um atleta em determinado momento que deu um problema com ele. E eu tive que solucionar, a gente tinha deixado, foi na seleção, para depois do treino abordar. Porém a abordagem já tinha chego, eu olhei para o Vinícius, porque o Vinícius sabe do que eu estou falando. Ela chegou antes. Eu digo, eu não queria abordar isso. Aí ele veio falar comigo. Ou eu fui falar com ele. Eu digo assim, ela veio antes do tempo, você vai prejudicar o treino. Ele baixou a cabeça, ele sabe que é prejudicar o treino. Porque na medida que tu não fica focado, eu digo, vai baixar, mas a gente tem que solucionar isso agora. Assim, mas deixamos isso para depois. E aceitação. E aí eu vou dizer, então tem que saber administrar o tempo.
o tempo. Para mim, eu estou fazendo uma série. Qual é o exemplo teu, Tite? Eu estou fazendo uma série de entrevistas com vocês e com todos para a gente esgotar, porque eu quero, a partir de um determinado momento, é março, deu. Porque o meu foco ele é o trabalho e a família. A família porque é a minha força, é o meu convívio, é a minha fortaleza. E o meu trabalho que é o meu foco. Eu vou estar direcionado, voltado. Porque eu me inspiro trabalhando. Inclusive aqui com vocês, eu trabalho porque é uma outra visão e que eu acompanho. Então precisa administrar o tempo. Então os atletas também e a staff deles todas saber conduzir. Uma pausa ligeira nessa entrevista especial com o técnico Tite. Na sequência do nosso programa, ele analisa os adversários brasileiros na primeira fase da Copa. E fala também sobre a principal estrela do futebol brasileiro, Neymar. Até já! Nesta parte final, Tite fala com Leandro Quesada e com Paulo Vinícius Coelho sobre a grande estrela do Brasil na Copa, Neymar. Ele também analisa os adversários brasileiros nesta primeira fase do Mundial. Vamos lá. Vamos entrar na Copa? Suíça, Costa Rica e Sérvia. Suíça é um adversário que o Brasil já conhece em Copas. Teve empate no Pacaembu há tanto tempo, em 50. A Sérvia é da escola da Iugoslávia. A gente já disputou várias Copas contra a Iugoslávia, perdendo a Iugoslávia, vencendo a Croácia. E a Costa Rica é um adversário que, quando o Brasil teve pela frente, venceu. Ou seja, PVC, conhecemos as 3 escolas. Desse grupo, qual é aquela que você acha que é a mais poderosa, que pode mais dificultar para a seleção brasileira? Iugoslávia é aquela que ela se desdobrou, mas que o Zico saiu fintando, driblando, depois que ele estava com machucado no joelho e voltou, né? Que ele carimbou que o Luciano do Vale narrou, não há palavras para descrever o gol de Zico, 4-2 no Recife. 4-2 no Recife, era um amistoso antes da Copa de 86. E eu falo assim, ele voltou por causa do problema de joelho dele. Né? E mesmo dividida, ela ficou fortíssima, porque a Croácia tem uma forte seleção e a Sérvia também. Dos enfrentamentos todos, o de pontuação mais alta no ranking da FIFA somos nós e Suécia. Nós e Suíça. Primeiro contra o oitavo. Né? No nosso grupo não existe nenhuma equipe do grupo do pote 4, vamos colocar dessa forma sem entrar em nomes. Também não tem Espanha, não tem Inglaterra, que é do pote 1, ou que seria do grupo 1, seria do grupo de elite. Então não tem nenhuma seleção que vai ter facilidades para vencer. Vai ter que jogar o seu melhor para poder vencer. Jogar o que sabe. Jogar o que sabe. Essa geração, Alisson, Casimiro, Neymar, Felipe Coutinho enfrentaram a Suíça no Mundial. Em 2009, Mundial Sub-17, que a Suíça foi campeã do mundo. E o Brasil ficou nas oitavas. Estava no mesmo grupo, o Brasil classificou em terceiro lugar, perdeu para a Suíça e perdeu para o México. Essa lembrança para eles pode ser positiva? Essa lembrança tem que vir? Vocês já perderam para a Suíça, isso é bom ou ruim? Depende da forma com que for canalizado, mas eu acredito que todas as experiências que a gente tem passadas, elas são boas. Por quê? Se perdeu, tu pode tirar a lição, e se venceu, tu tem que ter competência para tirar a lição. E eu não sou daquele cara que do chavão, precisa perder para ter lições. Isso aí é desculpa, é bengala quando tu perde. Tu tem que saber quando tu empata, tem que saber quando tu perde, tem que olhar o desempenho, olhar o processo, olhar o método, olhar o que te levou àquilo. Seguramente isso faz parte da construção deles, assim como faz parte da construção da Copa anterior, alguns atletas que participaram da Copa anterior, o Dani que participou desde a 2010, isso te dá bagagem. Assim como me dá bagagem o fato de ter disputado o Mundial pelo Corinthians, isso dá bagagem, isso dá know-how. Te sela, não é de seleção, mas de alguma forma ele te proporciona uma experiência. Aquele time da Suíça tem 3 jogadores aqui, Xhaka, Seferovic e Ricardo Rodrigues. Quer dizer, você tem 4 no Brasil, são 3 da Suíça que permanecem nessa seleção. É uma seleção muito forte. Agora, a Costa Rica fez uma campanha esplendorosa na última Copa do Mundo, num grupo em que ela era apontada como a grande zebra, num grupo que tinha Itália, Uruguai e Inglaterra. Ela jogou 5 jogos, não perdeu nenhum. Uruguai e Costa Rica seguiram, ingleses e italianos. Ela foi eliminada na penalidade pela Holanda, eu acho que foi. Foi o jogo do Cru, que o Van Gaal colocou o Cru só para os pênaltis. Aí pode ser a mais perigosa, até pela, sei lá, de ser despretensiosa, um franco atirador.
Porque Suíça e Sérvia, vamos combinar, a Sérvia, trazendo um pouco da história da Iugoslávia, são seleções mais tradicionais em Copas do Mundo. Quesada, para mim, o primeiro jogo ele tem um caráter emblemático. Não só pela pontuação da FIFA, mas por ser uma estreia, por gerar uma expectativa, por vir de uma Copa anterior que ela não frustrou, que ela frustrou. O primeiro jogo ele tem, pela experiência minha de Mundial, de saber o que é enfrentar a Harley e de ver o desempenho e como os atletas estavam ansiosos, e por mais que eu dissesse calma e tal, as coisas não acontecem, não fluem. O primeiro jogo ele tem, pela experiência e por conversar com os profissionais que trabalharam com Parreira, com Zagallo, com Lazzaroni, com todos que passaram por experiências maiores de Copa com atletas da mesma forma. A expectativa gerada para o primeiro jogo ela é muito grande. A preparação dos atletas, a experiência do Fábio Mascheredian, que dizia assim, os atletas ficam assim, tem que ter jogo, porque se tu tiver um período de treinamento muito longe, enche o saco. Então tu tem que saber dosar semana de trabalho, jogo amistoso, semana de trabalho, jogo amistoso, para que tu não fique com essa inquietude, porque a ansiedade ela se torna maior. Então esse primeiro jogo ele tem um simbolismo. O PVC falou com o Petkovic sobre a estreia do Brasil. A Suíça considera que, se conseguir pelo menos um empate na estreia, meio caminho está andado para que a Suíça se classifique. O Vladimir Petkovic, que é o técnico da Suíça, que você falou Petkovic, até eu pensei que era o Petkovic jogando no Flamengo, que era sério. Sim, eu também. E o Vladimir Petkovic diz que ele acredita que pode tirar um empate do Brasil. Técnico da seleção da Suíça, primeiro adversário do Brasil, como o Caetano disse, ele é bósnio naturalizado suíço, fala italiano. Que te parece questo agrupamento com o Brasile di prima? Ma sicuramente difficile, sicuramente soprattutto Brasile con tanto rispetto, ma penso anche un gruppo dove cerchiamo tutto per passare il turno e sono molto contento che abbiamo Brasile già in prima partita, così possiamo anche con un botto entrare anche nel campionato. Sim, é um grupo difícil, um grupo que caiu logo com o Brasil de cara. Ele gostou de pegar o Brasil logo na primeira partida, porque ele pensa em ter um ponto e com isso poder avançar para a fase posterior. Ele não diz que pode ganhar do Brasil, mas ele acredita que esse jogo, se ele tira um empate do Brasil, ele vai para os enfrentamentos contra a Costa Rica e Sérvia para ter a classificação. Então, é o que você está falando, é um jogo que precisa. A missão do Brasil é impedir que isso aconteça. Sim, tu vê as estratégias que elas se montam. Por exemplo, em termos estatísticos, estava falando com o Fernando agora, momentos antes que a gente tinha de conversar, eu digo, quero nas últimas 5 Copas do Mundo, que são as Copas com 32 equipes, eu preciso de informação para interpretar as informações, não adianta pegar um número. Elas são 32 equipes, eu quero ver nos grupos as classificações. 9 classifica direto, 7 dá 90% quase, ela vai ter o saldo de gols que vai determinar. 6 pontos, ela te dá, eu acho, em torno de 70%, e 5 pontos também. Me surpreendeu, porque eu gosto. Por que é isso? Porque é uma característica de uma competição em que tu tem que vencer, mas calma. Tu não pode ser desesperador, não pode ser atabalhoado, que é uma situação, nós somos favoritos. Por que eu estou falando isso? Mas não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer forma. Tem que ganhar de qualquer jeito. Quando a gente fala tem que ganhar de qualquer jeito, tem alguma coisa errada nisso daí. Então é de passar essa consciência de jogar no seu melhor nível. Isso a gente vai procurar. Porque aí tu está mais perto de vencer, de classificar, de passar por essas adversidades, de jogar contra uma equipe que vai jogar fechada, explorando daqui a pouco o nervosismo, ser mentalmente forte para saber administrar essas situações. De fazer o que o City fez contra o Newcastle. Ele ganhou de 1-0, porque daqui a pouco num passe cavado tu vai encontrar uma solução. Jogar com linha de 5, o Newcastle com mais 4 atrás, com marcação atrasada, compactado tudo no seu campo, e vai ganhar 1-0, mas vai encontrar um talento. Calma que tu vai encontrar uma finalização de média distância, tu vai encontrar uma infiltração, tu vai encontrar 2 pivôs na área, daqui a pouco tu encontra uma forma. Você quer outra estatística das 5 últimas Copas que você pediu? Os 5 últimos campeões do mundo foram técnicos estreantes em Copa, que é a tua situação.
Você acha importante, você falou de conversar com o Zagallo, com o Parreira, você acha importante puxar a experiência deles? Dos técnicos brasileiros vivos, que também são 5? Sim, com todos que eu tenho a oportunidade, eu tenho com vocês, eu tenho. Eu vou conversar com o Rui Carlos Osterman agora, quando eu for pro programa. Sabe por quê? Ele tem, eu não sei quantas Copas eu não vou estar, e eu aprendi a pensar e futebol, enxergar futebol nas colunas dele, nos comentários dele, quando eu estava em Caxias, treinando equipes menores. Então, tu sempre encontra algum enfoque diferente do teu, alguma observação diferente da tua, uma coluna do Tostão, uma coluna que tu escreveste, PVC, e tu disseste assim, ó, mais do que a conversa do Guardiola, o Tite conversar com os atletas que disputaram a linha de 5 para ver as dificuldades que ele tem, ela vai ser importante. Eu mostrei para ele e digo, PVC, tá certo. Nós temos que conversar com ele. Por quê? Porque o William vai sentir essa dificuldade, ele vai dizer, eu sinto isso. Porque isso vai te dando know-how, vai te dando informações para pensar. E aí desenvolver estratégia. Fernandinho, desse jogo do Newcastle? Fernandinho. Porque a Sérvia pode jogar com linha de 5, a Costa Rica pode jogar com linha de 5. Sim. Pode vir diferente, mas pode vir com linha de 5. Sim. E todas fechadinhas, explorando o contra-golpe contra a seleção brasileira. Saia da pele de técnico da seleção e vista a pele de técnico da Suíça. Você gostaria de encontrar logo de cara a seleção brasileira pela frente? Não. Absolutamente não. Justamente o primeiro jogo pegar a seleção brasileira. Só que vai o seguinte, mas ele também entra assim, ó, confortável. A minha responsabilidade não é zero. A responsabilidade é deles. Se assim, perder, perdeu para o Brasil. É o que eu falei no jogo contra o Chelsea, que eu joguei o Mundial, digo, agora divide, a responsabilidade é nossa e é deles. Quando fomos contra o Arley, era 95% nossa tem esse aspecto emocional. O futebol, ele é cabeça, ele é a capacidade mental de tu abstrair tudo que está em volta e ficar focado no jogo, e ele é mental antes do que físico, do que técnico. A gente falou da de conversar com jogadores, que eu defendi também, mas eu sei que você tem conversado com técnicos, você está muito dentro desse mercado dos grandes técnicos do mundo. Conta um pouquinho pra gente dessa história, de como foi a aproximação com o Klopp, apesar de você precisar da ajuda do inglês, com o Guardiola, com o Zidane. O Zidane outro dia citou você numa entrevista coletiva. Com todos eu tenho proporcionado, assim como os brasileiros, eu tenho falado, com todos eu tenho procurado esse contato para ouvir. Porque é uma dificuldade nossa também, minha também, às vezes de falar, de conversar, de dizer as ideias, de passar para o outro, mas também de ter um momento de fecha e ouve agora. Então, um dos primeiros foi o Conte. Enfim, dos atletas todos com possibilidade para que nós conversássemos, até porque o italiano eu consigo dominar mais, então a gente conseguiu dialogar. Com o Zidane foi presencial, nós conversamos, ele num torneio nos Estados Unidos, a gente conversou antes da palestra que a gente conversou, depois no Real mesmo nós conversamos, o Klopp na sequência, o Guardiola agora, dos estrangeiros, eu acho que os principais atletas estão nessas equipes convocados. Do Barcelona, o Luiz Henrique, na época, o Edu conversou. E é justo o Silvinho também. E é justo dizer que algumas observações, por exemplo, do Klopp mexeu no posicionamento do Coutinho pro lado direito lá atrás. E, pelo que eu me lembro, você tinha conversado com ele sobre isso. Sim. Eu tenho a pretensão de dizer assim que a gente troca ideia e um empresta ideias aos outros e a gente abraça. Eu coloquei, eu digo, e o Coutinho por dentro, porque ele também jogava sempre pro lado esquerdo, porque eu falei assim, olha, comigo ele vai jogar pro lado direito, eu digo, ele já jogou contigo pelo lado direito, como flutuador ou tal. Ele disse, não, mais pro lado esquerdo. Ele falou, porque aqui é a situação normal dele pro lado esquerdo. Digo, e pelo centro que ele foi? Ele disse, pelo centro, ele dá criatividade, mas a recomposição no setor dominado ele precisa melhorar ainda. Não deu uma semana, ele jogou por dentro. E esse agora, toda essa campanha agora ele jogou por dentro. Sim. Então ela tem essa capacidade de jogar. E aí eu quero ver, eu não consegui ainda iniciar com ele, mas possivelmente
no próximo jogo, de iniciar com ele nessa função para que eu tenha uma referência também dentro da seleção, ele jogando por dentro. Você mantém aquilo que você disse para mim, para o PVC, certa vez lá no Fox Sports, do Coutinho jogar nas duas alas também. Ou seja, numa necessidade, caso o Neymar não possa atuar, o Coutinho pode ser esse cara, atuando pela esquerda. Ele pode ser, sim, ele pode ser pelo lado esquerdo, ele pode ser pela direita como ele vem jogando, e ele pode ser na do Renato Augusto ou do Paulinho pelo centro. Você precisa ter um cara assim, Copa, que é um torneio curto, não dá para trabalhar com 30 e poucos jogadores. Se você tiver um cara que consegue fazer várias funções. E com pouco tempo, né? Eu digo assim, a amostragem que esse cara... Olha a minutagem que eu tenho de treinamento. A minutagem que eu tenho de contato. Quanto tempo eu tenho? Traduz isso e comparem com o clube. É difícil, eu digo assim, no clube, quando eu tenho tempo de treinamento, eu falo assim, eu tenho 7 jogos e essa equipe vai engrenar. Agora o Mundial são 7 jogos. Sabe, eu tenho que encontrar formas alternativas de apressar, não de pular o processo, mas de apressar. O PVC, Campeonato Brasileiro é como se fosse eliminatórias, pontos corridos. Sim. Copa do Mundo é como se fosse Libertadores. Tem a fase de grupos, depois o mata-mata. A diferença é que você tem poucas, não tantas rodadas como no Campeonato Brasileiro, nas eliminatórias, e a Copa do Mundo, lembrei do Garrincha agora, não tem segundo turno na competição, não tem os jogos da volta. Né? É um torneio mais compactado. Com características específicas. É claro que a Libertadores ela é mais curta, mas você amplia agora um ano, praticamente um ano de disputa. Como é participar de uma competição tão curta, com tanto pouco tempo para se treinar? Fase de grupo, a margem de erro é essa. E a do mata é essa. Ela é muito... O número de acertos e as percepções, as tomadas de decisão da equipe, ela tem que ser acertada. Eu digo assim que eu não cobro do atleta a execução perfeita. Eu não cobro do atleta que ele consiga desarmar todos os adversários. Mas uma tomada de decisão certa eu consigo enxergar. Se ele encurtou a marcação e que ele não deu um carrinho dentro da área. Tu não tem que dar carrinho, se o cara dá tu é pênalti. Então ele encurtou, mas o cara te driblou e fez o gol. Talento, vou fazer o quê? Então, saber diferenciar a execução da ideia. A ideia tem que estar certa. Então, trabalhar em cima dessa pressão. Tem que vencer, mas para aí, eu tenho que vencer, mas antes eu tenho que construir uma jogada bem feita aqui atrás. Eu tenho que sair jogando, eu tenho que arriscar. Esse conjunto por essa característica diferente que é da competição. A margem de erro diminui. Porque na Libertadores, só para falar, você tem o jogo da ida e o jogo da volta. Ou seja, se der tudo errado na ida, você ainda tem o jogo da volta para tentar recuperar. Na Copa do Mundo não tem jeito, PVC. De 82 para cá, só uma seleção campeã do mundo perdeu o jogo. Foi a Espanha. Em 78 a gente ia perder um jogo para a Itália e de lá para cá só a Espanha perdeu o jogo. Que é o que você está falando. Para a Suíça. Perdeu para a Suíça na estreia. Das campeãs. E a conta que você fez são 16 jogos, sem contar com o amistoso da Colômbia. 16 jogos no clube você pode fazer um aperto do calendário brasileiro em 2 meses. Você está na seleção há 1 ano e meio. Não é, tu não está... Não, eu só estou constatando o fato. Se tivesse um ciclo de 4 anos, tu tem mais margem, inclusive de oportunizar outros atletas. Agora, cara, tu tem que trabalhar com a realidade. Ou fortalece e estabelece agora algumas variantes táticas, o 4-4-2, o 4-2-3-1, o Coutinho para dentro, o William por fora, 2 externos agudos. Tem que trabalhar isso, porque não adianta. A gente saiu daquele pedaço que o Quesada disse, que dizia-se que a seleção tinha a pior geração de todos os tempos, para uma certeza nas ruas de que agora faltam 4 meses, falta um tempinho para ser campeão do mundo. E você está falando da margem de erro que tem que ser desse tamaninho e depois desse tamaninho. O que te preocupa mais em relação a essa margem de erro? O que precisa trabalhar ainda? O primeiro aspecto é soluções ofensivas enfrentando linha de 5. Esse é o primeiro aspecto. Em 2014 eu me ative, muitas pessoas colocaram a buscar alternativas táticas ofensivas e de treinamentos que dá. Porque não adianta eu vir aqui dar uma entrevista para vocês e dizer, a gente tem que atacar espaço, é bonito. Até porque atacar espaço é a mesma coisa que infiltrar, é a mesma coisa que... A gente só encontra sinônimos para a coisa.
mas que é legal para atingir um público diferente, o garoto que está assistindo, e não é nenhum demérito. É uma situação que ela é mais, dizer assim, ó, fica na amplitude ou fica aberto. É a mesma coisa. Não vamos diferenciar e achar que uma geração está confrontando outra. Não. Ela vai encontrar essas formas alternativas. Contra a linha de 5, um tem que estar na amplitude, tem que estar aberto, tem que estar em cima da linha. Use o adjetivo que quiser. Tem que abrir a defesa do adversário. Para que o leque de 5 ele não fique compactado e te feche. Um deles, para que outros dentes... Você usou um termo outro dia que eu adorei, que é desdentar a linha de 5. Você tirar um dente daqui. Desdentar. Essa é legal. Tá bom, arranca o dente do cara. Nas minhas análises eu vou começar a usar isso daí. Posso roubar esse desdentar? Só se tu descobrir o que é tirar onda. Tirar onda? É. Tirar sarro? É isso. Tirar sarro, não, eu digo, a gente usa alguma... Os atletas têm uma linguagem própria deles. E não é a minha linguagem. Mas aí o Matheus me ajuda, a ala mais jovem me ajuda. Você se adaptou. Claro, e aí para atingir o que eles pensam, eu tenho que usar uma linguagem que ela é deles também. Didática, aí a universidade, obrigado por canto. Eu gosto que triangule, troca passe curto, espera o momento de infiltrar, troca passe, às vezes é impulsivo e quer atacar logo. Aí eu descobri um sinônimo. Tira onda. Tira onda, o que é? Triangula, cara. Porque a brincadeira deles, eles tiram onda nos pequenos jogos. Triangulação. Eles tiram, digo, tira onda, mas não é com desrespeito ao adversário, mas é com uma forma, digo. Aí um dia eu apresentei num vídeo, eu digo, o que é? Tira onda. Que ninguém tire onda da gente na Copa também. Triangulação, aliás, do jogo. Ninguém tire onda da gente na Copa. Vai acontecer, triangulação vai ter que correr atrás. Quem tira onda muito é o Neymar, mas a gente está falando muito do Neymar, ou pode ser que eu esteja achando uma coisa e você pense diferente. A gente tem falado do Neymar, se ele está feliz no Paris Saint-Germain, se ele está namorando com a Bruna Marquezine, se ele está negociando com o Real Madrid. Embora ele tenha feito muita coisa no Campeonato Francês e na Liga dos Campeões, a gente fala mais disso do que dos gols e assistências. É bom o Neymar. O Neymar tá pronto desse ponto de vista para a Copa do Mundo? Contra-ataque gigante. Neymar corre para evitar a saída, dá o tapa, evita. Tá com ela dominada. Neymar de mano para marcação, levanta a cabeça, tá pro Di Maria pro Mbappé. Que jogada pro Neymar, golaço! Tinha Twitter, Instagram e Facebook. Não tem, então a exposição, isso aumenta. Cara, quem é que não faz isso? Quem é que não briga? Quem é que não volta? Sabe, a relação do pênalti, ela não é dele, não é do Cavani, ela é do comando técnico. A imprensa toda, a torcida toda, o clube todo tem que saber quem é que é o batedor. E isso é o técnico. Mesmo que o técnico deixe alguém triste com a decisão. Eu perdi um emprego no Corinthians porque eu pedi pro Coelho bater, porque ele tinha jogado na quarta-feira e não jogou o Tevez, que tinha jogado o segundo jogo. Tem coisas que são minhas. É a atribuição minha, é o peso que eu tenho com a escalação, convocação, quem bate pênalti, quem bate falta. É uma atribuição nossa. E quem vai bater na seleção? Perdi o Tevez. Quem vai bater na Copa do Mundo? Está num processo. No último foi, e a cada 2 jogos eu determino quem é. No último era o número 1, dos 2 jogos era Neymar, número 1, e o segundo era Dani, né? Dani Coutinho e o William. Eram os 4 que estavam batendo. Pelos treinos das semanas que antecedem, dentro dos próprios jogos. E nas suas equipes. Vamos entrar nos outros adversários, porque vejo a seleção como uma das favoritas. Tem mais gente aí, não é, PVC? Alemanha, Espanha, França, são seleções. Argentina, a gente nunca pode descartar a Argentina. Isso, tem mais. A gente pode definir como as grandes favoritas. Desse grupo de favoritas, tem alguém que você acha que está um pouquinho acima das outras? Alemanha, França, Espanha. Alemanha, França, Espanha e Brasil. Nós 4. Argentina não? A Argentina, se ela subir degrau, e para mim ela tem que retomar um padrão.
Ela tem potencial para isso? Tem. Mas ela não está no nível agora, mas tem o melhor do mundo. Para ficar nesse top 5 aí. Sim. E a Bélgica, porque a Bélgica tem uma safra de atletas, talvez a melhor da sua história. Eu já citei, quando tu pega Courtois, De Bruyne, Lukaku, Hazard, tu pega Witzel, tu pega só jogadores que tem lá. De Bruyne jogando que jogou nessa temporada, por exemplo. E o risco, vou colocar assim, de cruzar com a Alemanha nas oitavas? Ele é da vida, ele é do jogo. Sem nada. Teve uma pergunta de um colega de vocês que disse assim, não foi de um colega, foi de uma pessoa que disse, por que vai jogar com a Alemanha lá agora? Diga justamente para vir parar um pouquinho de ouvir o último resultado do último jogo. Eu estou cansado já de ouvir. Passou já, a gente sabe que perdeu, já sabe que foi goleado, já sabe que foi em casa, é verdade, deu, vamos jogar lá com eles de novo. Lamentavelmente vai ser um jogo importante para a maturidade da equipe. Imagina sair perdendo 1-0, como é que é a equipe? Então ela tem que passar por essas experiências. Nós queremos nos preparar para a Copa, vamos jogar contra a Alemanha lá, o Edu, vamos jogar. Lá contra eles, lá. Quer preparar para a Copa? Vamos embora. Para eles também tem essa pressão? Não olhei sobre a ótica deles. Estou tentando me imaginar aqui um torcedor alemão ou alguém da comissão técnica, algum alemão imaginando esse duelo em Berlim. Boa pergunta, não tenho resposta. Vou pensar, mas não... Talvez a resposta para ele seja que o último jogo foi um empate no Maracanã na final olímpica, embora não seja o jogo da seleção principal. Que eles pensem assim. Eu falei que o Coutinho, Neymar, Casemiro e Alisson perderam para a Suíça no Mundial Sub-17. O Neymar e Gabriel Jesus ganharam da Alemanha nos pênaltis a final olímpica. Nos pênaltis, era outro time da Alemanha, claro, eles não estão aqui fazendo o Everton, o Rodrigo Caio, Eu e o PVC fizemos um levantamento dos 17 jogos da seleção. Apenas uma vez o dito time titular, imaginando que o dito time titular, treinador Tite, é Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, inverti, Casimiro, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar e Jesus. Esses são os jogadores mais utilizados ao longo dessa sua trajetória na seleção. Menção aqui honrosa para alguns jogadores. O Fernandinho foi muitas vezes utilizado, Felipe do outro lado, lateral, e o William a gente pode dizer também que é um semi-titular, porque ele esteve em muitos momentos especiais da seleção. Como é que esse time titular só jogou uma vez, Tite? Foi contra quem? Foi contra a Inglaterra. E pouquíssimas vezes contra o Equador, pouquíssimos minutos contra a Colômbia. Isso significa o quê? Significa que vocês estão escalando um time aí que foi uma verdade. Significa que os números estão contradizendo toda essa afirmação de vocês. Os números interpretados não vão dar. Quem vai dizer que Ederson é reserva? Quem me afirma que Thiago Silva é a reserva? Quem me afirma que Felipe Luiz e Alexandre jogando são reservas? Quem me afirma que Fernandinho está fora? Que o William está fora? Firmino? E Firmino, o Firmino tem ainda mais para dar na seleção e tem a mesma naturalidade que ele tem no coisa. É um processo, é uma etapa. Mas jogou lá contra o Uruguai e foi bem. Quem me diz que esses jogadores com esse nível eles vão... No seu radar... Baixa o nível técnico de um, o outro vai atropelar, igual o Coutinho atropelou o William. Desculpa, PVC. No seu radar, quanta gente ainda está... Porque você tem bem encaminhada a convocação. Você já tinha dito isso pra gente. É claro que tem alguns dias até a Copa, alguma coisa pode mudar, a gente nunca sabe, mas falta quanto para você definir esse grupo de 23? Eu não tenho meias palavras. Quando eu falo desses jogadores que podem ser titulares e que eles têm com esse grau de participação, teoricamente todos eles estão convocados. Não adianta querer... mas existem 6, 7 vagas que elas estão abertas, que eles concorrem. Eu digo, não adianta eu ficar de bonzinho para vocês, de simpático para vocês, dizer assim, ó, calma, fiquem tranquilos que eu vou estar... Vocês concorrem entre vocês. Eu não vou dormir a hora que tiver que ter Alexandro,
Felipe Luiz e Marcelo. O Edu, como faz para decidir? As referências são desempenho nos seus clubes, desempenho comigo dentro da seleção e o próprio passado dentro da seleção. Isso credencia, e esses jogadores se credenciaram com uma marca muito forte de desempenho. Então, esses 16, 17 jogadores estão encaminhados, sim, a menos que haja um declínio técnico muito grande. A seleção vai ter 7 capitães na Copa do Mundo? Estou cogitando, porque eu fui otimista, né? 7 capitães são 7 jogos. Não sei se pode se repetir em algum, mas que lá vai ter uma diversidade, sim. Que é a mesma ideia de cada um assumir a sua parcela de responsabilidade. Essa é a conotação, sim. Cada um é responsável. E se a final da Copa do Mundo fosse daqui a 2 horas, para quem é a abraçadeira? Eu ia falar antes para o atleta e depois para vocês. É justo, é justo. Certo, rápido. É coerente, né? É justo, é rápido. Essa foi muito boa. Tite, o PVC falou de 7 jogos, mas o Brasil não pode cair na semifinal, porque mesmo assim faz 7 na disputa do 3º lugar. Foi, 2014 foi assim. Por favor. Não vamos esquecer isso. Olha, quando os caras vão, olha a pressão, olha a pressão. Olha a pressão, Jaquito. A gente traz um pouquinho do que a gente ouve também na rua, mas você está acostumado. São 7 vagas hoje, abertas na seleção? Eu não vou te assegurar, mas em torno disso. Assim como eu falei para a comissão técnica ontem na reunião que nós tivemos, eu digo assim, vamos deixar o plano A, B e C. Porque, infelizmente, e isso é planejamento, eu não quero que aconteça, mas alguém vai machucar. Sempre acontece isso. É histórico. Vai chegar perto da convocação, machucou o cara. Por quê? Porque é a lei da vida, a lei da probabilidade, cara. Tomara que não aconteça. Bato não só na parede, na madeira, bato na parede, bato no chão, qualquer coisa. Mas eu, enquanto planejamento, eu tenho que estabelecer. Então eu tenho que estabelecer as 3. Plano A, plano B e plano C em cada função. Se eu estiver errado, 1 vaga para o gol, 2 para as laterais, direita e esquerda, 1 zagueiro e 3 homens do meio para frente. Isso dá 7. 3, 4 do meio para frente, mais ou menos, 7, 8, por aí. A gente sabe quantos jogadores você convocou, foram 41 nas eliminatórias, enfim. Quantos jogadores você observou nesse período para chegar nos teus 23 anos? Boa pergunta. PVC, boa pergunta, eu olhei. Eu acho que o Vini, se ele for esperto, ele foi lá no CPA agora para buscar essa informação, para a gente dar sem ela. E a Elô vai me ajudar agora como produtora e perguntar para mim se responder. Tu passa para outra, eu vou responder, porque é muito legal. Você vai levar a gente lá para mostrar. É o seu quartel-general, ali vocês estudam tudo. Ali de todos que tu pensar, eu acho que... Deixa aí o PVC passar um dia aí só para a gente... Não tem, quando a gente fala de... Não tem problema. Quando a gente, só algumas coisas que elas são mais profundas, aí que ela desrespeitam. Mas no geral, quando a gente fala em transparência, está aí. O trabalho está aí. A seleção está aí. Estamos aqui, PVC, nesse lugar super especial. Você chamou de quartel-general. Eu queria passar aqui uns 3 dias só para ver o que esses caras fazem, que é um negócio impressionante. Componente auditivo que tu vai fazer 6 dados, algum local vai faltar. Quando tu mexe para um lado, é um outro objetivo. Tu mexe a marcação adversária. De um lado para o outro vai abrir espaço. Aí foi Neymar que chutou. Bom, aqui o CPA, né, o nome do departamento, eu, o Tomás e o Dudu, outros profissionais envolvidos, auxiliares o tempo inteiro, né, envolvidos nesse trabalho, que é de coleta de informação, né, de gerar material tanto para ser enviado para os atletas, outros materiais que são para a nossa rotina do dia a dia de acompanhamento dos atletas, enfim, em diversas áreas, de forma quantitativa e qualitativa, buscar ter mais base aí para a tomada de decisão, tanto da comissão, da direção. Nesse seu radar, para fechar o grupo que vai à Copa, você está trabalhando com quantos jogadores? Você já citou alguns, claro que são mais, mas quantos jogadores? Porque vai diminuindo o tempo para a convocação e você vai também diminuir esse número. Mas eu não posso fechar os olhos para daqui a pouco... Pegar 2 que eu falei fora do ar. Se o David Neres e o seu Malcolm estiver arrebentando em um grande momento. 2 revelações e 2 caras jovens. Não os exime.
Ah, não convocou? Não importa, eles cresceram e estão jogando bem nos seus clubes, essa é a essência. Ah, o Arthur voltar a ter um grande desempenho. Ah, eu ia falar, mas agora já falei, já saiu. A Guardiola, pô, o Fred joga muito, né? Joga. Ele passou por cima do meio campo dele lá no jogo Shakhtar e City. Não sei se eles estão atrás, se vão, mas não joga. Então, se afirma Fred. Tem essas possibilidades. E agradeço, em nome da Fox, com o PVC aqui, a entrevista exclusiva com o técnico da seleção. Obrigado. Obrigado, Tati. Obrigado. Um abraço. Boa sorte. Obrigado. A Fox estará lá, hein? Vamos lá. Sexta estrela aqui, ó. Vai lá. Amém, Netinho. Então é isso, ponto final neste papo muito bom, assim como é muito bom o trabalho do técnico Tite à frente da seleção brasileira. O maior desafio está próximo. A Copa do Mundo da Rússia começa no dia 14 de junho, com transmissão aqui dos canais Fox Sports. Torcida não vai faltar. E fica a nossa mensagem. Joga o que sabe, Brasil! Tchau, até a próxima.